Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos na nossa 7ª live da Maratona Oportunidades e Obstáculos, a nossa sequência de lives. Já foi muita coisa, muito conteúdo, já estamos na 7ª, e amanhã encerra essa sequência de lives. E o objetivo das lives é justamente fazer com que você tire certos hábitos da sua rotina, da sua vida, acabe tirando certas crenças que vêm da nossa sociedade, né, que são da nossa cultura, que a gente acaba enraizando na nossa cabeça. A gente cresce e nasce ouvindo certas crenças, certos hábitos, e a intenção é justamente que, para que você consiga ter esse resultado, que eu trago como possível, que você tire certas crenças, certos hábitos da sua rotina, porque eu tive que tirar isso para conseguir ter esse resultado que eu venho aqui falando, que eu venho afirmando, que eu consegui ter, que é possível que qualquer pessoa tenha, né? Que é esse resultado de que adquirir esse conhecimento que pouca gente sabe, que apenas 5% das pessoas sabem, que é através desse acúmulo de pontos, dessas diversas estratégias, diversas oportunidades que eu venho trazendo aqui todos os dias nessa sequência de lives. E ao final você vai conseguir virar esse jogo, sair de onde você está, desde que você consiga quebrar essas crenças que eu trago aqui nessas lives. E as pessoas que dependem exclusivamente de um salário, de uma renda principal, né, vão conseguir, aplicando essas estratégias, vão conseguir gerar uma nova renda, né, um salário extra, um complemento do seu salário, sem necessariamente demandar do seu esforço, assim como vão ter mais experiências e, enfim. E aí hoje, né, todos os dias eu venho trazendo uma oportunidade e um obstáculo, porque nesse caminho que eu tive que trilhar, né, de onde eu estava para conseguir ter esse resultado, eu tive que quebrar essas crenças e eu identifiquei grandes oportunidades e também obstáculos que eu tive que enfrentar para conseguir ter esse resultado. Então, eu separei essa sequência de lives justamente para isso, para trazer as maiores oportunidades e também os maiores obstáculos que você pode ter antes que você consiga ter esse resultado, consiga gerar essa renda extra, consiga acumular mais pontos, consiga mudar esses hábitos e conseguir ter esses resultados. E o obstáculo de hoje é uma frase que é muito comum, que muita gente fala, que a gente escuta muito, e isso é fruto da nossa cultura, da nossa realidade, das crenças que a sociedade impõe na gente, que é a frase "não tenho dinheiro". E o que significa essa frase, né? Você afirmar que não tem dinheiro. Como é que funciona isso? É muito comum você, por exemplo, convidar uma pessoa para fazer alguma coisa, e aí essa pessoa fala, cara, não dá, eu não tenho dinheiro para isso, não posso ir, não tenho dinheiro para isso. Ou você mesmo, pensando, imaginando certa experiência que você quer ter, né, que às vezes você está imaginando fazer uma viagem no final do ano, ou alguma coisa, e aí você pensa, cara, mas você olha o preço das coisas e imagina, mas eu não tenho dinheiro para isso. E essa frase, né, essa afirmação de você não ter dinheiro, na verdade, significa outra coisa, significa que aquilo não é prioridade para você. E por que eu estou falando isso? Né? Isso aqui é até similar àquela live que eu falei do não tenho tempo, né? Que na verdade é falta de prioridade. E aqui é similar, e quando você está afirmando isso, que não tem dinheiro para fazer certa coisa, na verdade você está dizendo que aquilo não é prioridade para você. E por que eu estou afirmando isso? Né? Com que razão que eu afirmo isso? Porque todo mundo, né, todo mundo tem prioridade na vida e nada de errado com isso, é normal, não dá para ter tudo. E eu nasci e cresci numa realidade, eu quero que você tenha consciência disso, de que para você ter algo, para você ter certa coisa, você precisa necessariamente fazer um financiamento, fazer uma dívida, né, fazer alguma espécie de dívida para você conseguir ter aquela coisa. Às vezes você vê alguém falando, é comum, tal pessoa está gastando demais, tal pessoa não consegue ter controle financeiro, e essa pessoa precisa financiar um apartamento, precisa financiar uma casa, um imóvel, um carro, alguma coisa, para que ela não gaste dinheiro, porque aí ela vai ter a prestação certinha todo mês, e com isso ela não vai ter como gastar. E aí essa pessoa, né, é muito comum, acaba fazendo isso mesmo, acaba fazendo financiamento. E aí, por que ele fez isso? Por que ele resolveu fazer esse financiamento?
porque ele não tinha dinheiro, porque ele não fazia sobrar dinheiro. Na verdade, não, ele fez porque ele quis fazer, porque aquilo era uma prioridade para ele. Né? Ele queria ter aquele imóvel, por exemplo, mas ele não tinha dinheiro, ele foi lá e fez um financiamento. E aí é onde entra a questão da prioridade. Eu vou até dar um exemplo, um outro exemplo aqui, que é um exemplo real meu mesmo, né? Uma coisa que aconteceu comigo. Isso, antes de eu conhecer essas estratégias que eu venho falando aqui para vocês, essas possibilidades, e de ter uma outra mentalidade que eu tenho hoje sobre o dinheiro, sobre o uso do dinheiro, sobre os seus gastos, enfim. Antes disso. E o que foi que aconteceu no meu caso, na minha situação? Em 2017, há 4 anos atrás, eu tinha um carro e aí uma pessoa muito próxima da família, né, e falou que outra pessoa próxima da família estava muito próxima a minha, uma pessoa muito próxima, queria vender o carro dela. E eu, na época, nem pensava em trocar de carro, nem nada. Eu tinha um carro que, para mim, estava legal na época, enfim. E aí, beleza, tudo bem. E aí passou um tempo. E quando passou, depois de algum tempo, né, alguns dias, eu vi o carro. Né? Eu vi esse carro, o carro estava muito novo, tinha 20 mil quilômetros rodados, era completão, estava praticamente zerado, e era uma oportunidade muito boa, um custo-benefício muito bom. E eu, na época, né, que eu vi o carro completão, 20 mil quilômetros rodados, muito novo, e aí veio aquela coisa na cabeça, né, deu uma travada aqui e voltou. E aí veio aquela coisa na cabeça, né, disse, cara, eu preciso comprar esse carro tem que ser meu, eu quero esse carro. E aí veio essa ideia na cabeça. Só que o que acontece, né, assim como os exemplos que eu trouxe aqui no início dessa live, eu não tinha o dinheiro todo para comprar o carro. Né? Nessa época eu não tinha o dinheiro para comprar o carro. E aí o que eu fiz? Eu peguei um dinheiro emprestado, comprei o carro. E aí beleza, eu comprei o carro e então veja só, eu não tinha o dinheiro naquele momento, mas eu comprei e resolvi me organizei para pagar o mais rápido possível. Então eu vendi o carro que eu tinha até então, né? Eu tinha um carro que eu não queria trocar, mas por conta dessa oportunidade que eu vi, o custo-benefício, e por ter me dado muita vontade de comprar esse carro na época, eu vendi o meu carro, peguei um dinheiro emprestado. Então, olha só, eu fiz o que eu tinha que fazer para comprar o carro, mesmo mesmo na época eu não tendo dinheiro para isso. Então, ou seja, por que eu fiz isso? Porque eu queria muito comprar o carro. Então, isso se tornou uma prioridade para mim. Então, vejam só, eu não tinha um dinheiro, eu tinha um carro que eu não precisava trocar, né? Não tinha intenção de trocar, o carro estava bom ainda na época, não tinha nenhum problema. E o que eu fiz? Eu vendi o carro que eu tinha, simplesmente porque quando eu vi o carro, eu vi a oportunidade, eu pensei, cara, eu preciso comprar esse carro. Né? Vem uma emoção muito grande, né? Isso tem um aspecto emocional também. Né? Então, as pessoas, elas falam que não tem dinheiro, mas, na verdade, isso não é prioridade para elas. Né? Porque elas, ao mesmo tempo que falam que não tem dinheiro para fazer certa coisa, pode ser que ela tenha feito um financiamento para comprar um carro que ela queria na época, que foi o que eu fiz, né? Então, isso é um exemplo real meu. Então, quando as pessoas afirmam isso, na verdade é porque não é prioridade para elas. E aqui está uma prova disso. As pessoas, elas fazem certas escolhas, certos financiamentos para realizar algo que elas querem, porque essa determinada coisa é prioridade para ela. Então, eu não tinha dinheiro, não queria trocar de carro, nem nada, mas eu fiz isso porque isso se tornou prioridade para mim. E como eu falei, até hoje eu estou com esse carro, já me disseram que está na hora de trocar, mas eu não quero trocar no momento, né? Por quê? Porque isso no momento não é prioridade para mim. Então, hoje eu já tenho outra mentalidade, a minha consciência é outra, né? Que o dinheiro tem que estar aplicado em ativos para poder gerar um retorno para você, você tem que buscar gerar alguma espécie de retorno sempre, é o que eu venho buscando sempre, e todo mundo sabe que carro apenas tira dinheiro de você, né? Então, inclusive, eu estou até querendo vender depois e ficar sem carro por um período, com o crescimento da educação financeira na internet, se tornou muito comum as pessoas hoje não terem carro, as pessoas usarem aplicativos, né, que foi uma coisa que cresceu muito. Então, como eu estou dizendo,
essa afirmação de você não ter dinheiro, isso que você coloca para você como obstáculo, na verdade, não é isso. Você tem que ter consciência de que isso é porque determinada coisa não é prioridade para você, porque não faz sentido para você naquele momento, porque você fez outras escolhas e que acabam te pedindo de fazer outras escolhas. Então, como você fez outras escolhas que eram prioridade para você no momento, isso acaba ficando em segundo plano. E a gente tem que tirar essa crença da nossa cabeça de que a gente não tem dinheiro. Isso é uma crença que é uma coisa que virou comum, que a sociedade impõe na gente. Que nós não temos dinheiro, que nós, para conseguir determinada coisa, precisa fazer um empréstimo, um financiamento, que para conseguir ter algo na vida tem que fazer uma dívida, né? Tem que se endividar. Então, isso tudo são crenças que a sociedade impõe na gente, que a gente cresce com isso enraizado na nossa cabeça. Eu cresci com a mentalidade que para eu ter algo eu precisava me endividar. Então, isso já é uma crença que a gente nasce, que a gente cresce, faz parte da nossa cultura. Não é à toa que grande parte dos brasileiros são endividados. Acho que 90% dos brasileiros têm alguma espécie de dívida. E aí, o conteúdo que eu venho trazendo aqui, que é a possibilidade de você gerar uma renda extra, apenas mudando seus hábitos, usando o seu custo de vida a seu favor. Ontem eu falei de muitos aplicativos aqui. Eu até fiz uma simulação que se você usasse o máximo dos aplicativos, o máximo dos limites dele, sem pagar nenhum juro, nenhuma taxa, você conseguia gerar uma quantidade de pontos muito grande que fazia com que você, de graça, pudesse ir para os Estados Unidos e voltar, né? Não só para os Estados Unidos, para a América do Norte, na verdade, e voltar em classe executiva apenas com um pagamento de contas, ou seja, apenas com uma estratégia, uma das oportunidades que eu venho trazendo aqui, diversas que são possíveis, né? Eu venho trazendo muitas possibilidades, e ontem, na live de ontem, eu falei sobre uma possibilidade que te permitia ter esse retorno. E se você não quisesse viajar, que pensasse só na renda extra, né? Esse fosse a sua prioridade, isso poderia voltar para você por volta de R$3.000. Então, olha só, usando o seu custo de vida, você poderia ter esse retorno. Então, se você afirma que não tem dinheiro, mudando esses hábitos, tirando essas crenças de você e aplicando essas estratégias que eu venho falando, você conseguiria ter um retorno financeiro ao final de um ano, por volta de R$3.000, apenas com uma estratégia que eu trouxe aqui para você. Então, essa crença de que você precisa ter dinheiro para fazer certa coisa, isso é uma crença que a sociedade impõe na gente, uma crença limitante que a gente precisa tirar da nossa cabeça, que você precisa tirar da sua cabeça. E eu venho falando da possibilidade de gerar renda, né, dos benefícios que uma renda extra pode trazer para você, uma renda que não demande do seu esforço, do seu trabalho, uma espécie de renda passiva, apenas com a quebra de crenças e a inclusão de certos hábitos que você pode otimizar na sua vida, que você pode incluir na sua vida. E esses hábitos são justamente otimizar seus gastos, usar o seu custo de vida a seu favor, tentar abolir o uso do dinheiro, do débito automático para fazer pagamentos, pagar suas contas através dos aplicativos com o cartão de crédito. Falei sobre clube de milhas, compra de pontos, os programas de fidelidade. Então, eu venho trazendo isso para você. E aí, muita gente pode pensar, mas isso não é para mim porque eu não tenho dinheiro, não sobra dinheiro para mim no final do mês. E você precisa entender que não é verdade isso, que você está criando um obstáculo na sua cabeça, que você precisa tirar, você precisa entender que isso é só um obstáculo, uma crença que você nasceu e cresceu com ela, que a sociedade impôs para você, que a sua rotina trouxe isso para você. E essas possibilidades existem, que eu estou trazendo aqui. Isso é possível. Então, quem tem acompanhado as lives, né, estamos na 7ª, quem tem acompanhado as lives anteriores, quem acompanhou todas as lives, acompanhou a última, já aprendeu bastante sobre você gerar renda com o seu custo de vida, comprando produtos em promoções, pagando suas contas, usando as compras do dia a dia, itens de higiene que você precisa comprar todo mês. Eu mostrei aqui como é possível, inclusive para quem não tem cartão de crédito. Então,
Às vezes, o fato de você não ter um cartão de crédito é justamente por conta desse obstáculo que eu estou fazendo hoje, de que você imagina que não tem dinheiro, que não consegue ter um controle financeiro, que não consegue fazer o dinheiro sobrar no final do mês, né? Não consegue ter uma certa reserva financeira, algo assim. E você tem que entender que essa afirmação de não ter dinheiro só vai te atrapalhar na sua busca por ganhar mais dinheiro, porque isso é um obstáculo que você tem enraizado na sua cabeça, porque você pode mudar essa realidade. Então você tem que ter consciência de que você pode mudar essa realidade, virar essa chave e passar a usar os seus gastos a seu favor para conseguir gerar essa renda, uma renda passiva. Precisa entender que você não precisa de muito dinheiro, não precisa ter dinheiro para isso, porque você tem conta. Então, você não tem conta? Todos nós temos contas. E as contas vencem todo mês. Você pode ter algum financiamento que você fez em determinado momento da sua vida para você realizar certa coisa que você queria. Isso é normal na nossa realidade, né? No nosso cotidiano. As pessoas fazem isso. Eu dei o exemplo que eu fiz um empréstimo para poder comprar um carro e eu não tinha dinheiro na época para comprar o carro e eu fiz um empréstimo justamente para comprar esse carro porque eu não tinha dinheiro. Por quê? Porque isso era prioridade para mim. Então, você pode ter um certo financiamento que na época fez sentido para você, quando você fez, e você pode usar isso para gerar renda para você. Você pode usar isso fazendo o pagamento, por exemplo, das parcelas através dos aplicativos que eu falei na live de ontem, conforme eu já mostrei. E com isso você consegue gerar um retorno financeiro do seu custo de vida. E aí o seu custo de vida vai trazer retorno, você vai conseguir gerar renda, e essa afirmação de que você não tem dinheiro vai ficando por água abaixo quando você começa a mudar os seus hábitos e começa a colher os resultados. E tudo isso depende da mudança da sua mentalidade, de você quebrar essa crença de que não tem dinheiro, essa frase da sua cabeça, você tirar essa limitação da sua cabeça de que você não pode fazer algo porque você não tem dinheiro, e você mudar e pensar da seguinte forma: como eu faço para realizar isso? Você usar as estratégias, pensar no seu custo de vida, por exemplo, que é o custo que você tem para viver, as suas contas, os seus itens de higiene, e usar isso a seu favor, para gerar um retorno financeiro para você. E isso é justamente a boa notícia da live de hoje. A boa notícia é que dá para você mudar isso. Essa mentalidade de que você não tem dinheiro, e às vezes isso pode ser uma verdade absoluta para você. Esse cara, não tem dinheiro, eu não posso fazer isso. E a verdade é que você pode mudar isso. Você pode adquirir esses hábitos que eu venho trazendo, você pode mudar a sua mentalidade, você pode gerar renda com seu custo de vida, você pode comprar pontos, vender pontos, comprar os produtos, os seus itens necessários que você sempre tem no seu mês, que você necessariamente precisa comprar para usar no seu mês, no seu dia a dia, os seus itens de higiene. Então dá para você mudar isso, né, sem precisar de esforço nenhum. Isso é mais uma crença que a sociedade impõe na gente, que precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Precisa trabalhar para ganhar dinheiro, mas dá para você ganhar dinheiro também de outras formas, otimizando seus gastos, otimizando o seu tempo, usando o custo de vida a seu favor, usando os pagamentos que você tem que fazer, deixando de pagar do jeito comum, do jeito convencional, através do débito automático, e pagando com os aplicativos que eu venho trazendo aqui. E isso vai te permitir não só gerar uma renda extra, vai te permitir viajar mais, com mais conforto, ter mais experiências, poder tirar férias todo ano, fazer aquela viagem que você sonhava em fazer e que imaginava que não podia fazer porque você não tem dinheiro, e agora você está vendo que essa crença, isso pode ser mudado. Então você não tem dinheiro, essa crença limitante, você tem que mudar isso. Você tem que usar as estratégias que eu venho falando aqui para conseguir gerar essa renda extra e quebrar essa crença de que você não tem dinheiro para fazer algo. E entender que isso é uma realidade que a sociedade impõe na cabeça da gente. É uma coisa que vem enraizada na nossa cabeça. Então, olha só, com uma estratégia só, uma estratégia que eu trouxe aqui ontem, que é o pagamento com aplicativos, você podia viajar de executivo todo ano, fazendo essas estratégias, desde que você respeitasse, né, os limites dos aplicativos e tivesse os gastos reais para aquilo, mas é possível, né? É só uma estratégia. Se você aplica todas em conjunto, com o passar do tempo,
você consegue ter esse resultado de forma constante. E não é só uma vez. Isso é uma repetição. Todos os meses estão aí as oportunidades para você gerar renda extra com seu custo de vida, com seus gastos, apenas fazendo essas mudanças necessárias e tirando essas crenças, tirando essas limitações que a sociedade impõe na sua cabeça, que está enraizado na sua cabeça. Então, o jeito errado de buscar superar esse obstáculo que eu estou trazendo aqui na live de hoje, que você não tem dinheiro, essa crença que está enraizada na sua cabeça, o jeito errado de superar isso é você continuar achando que não tem dinheiro e que isso te impede de começar a gerar uma renda. É que o fato de você não ter dinheiro, de não ter nenhum investimento, nenhuma aplicação, isso não te traz retorno financeiro. Não é possível você ter uma renda passiva. Então você tem que tirar isso da sua cabeça. É possível sim. Eu estou trazendo aqui diversas possibilidades. Essa é a 7ª live que eu venho trazendo possibilidades para você. Todos os dias, nessas lives, eu venho trazendo possibilidades de que é possível sim você gerar uma renda, mesmo sem ter dinheiro, mesmo sem ter cartão, mesmo sem ter tempo, mesmo sem saber por onde começar. Tudo isso são obstáculos que eu estou buscando quebrar aqui, porque isso eu enfrentei. Há 4 anos atrás eu não tinha essa mentalidade, eu não sabia disso. E eu fiz algo que era um hábito, estava enraizado na minha cabeça, né? Eu fiz um empréstimo, como eu falei, para comprar um carro, porque isso era prioridade para mim, e porque eu imaginava que para eu comprar eu tinha que fazer isso. Eu não sabia dessas possibilidades de você gerar renda com essas estratégias que eu venho falando aqui. Então, vejam que eu também era dessa forma, também tinha essa crença, também imaginava que para ganhar dinheiro eu precisava estar ali todo mês, né? Trabalhava o dobro, tinha que trabalhar o dobro para ganhar o dobro, e eu também imaginava isso. Então, se eu conseguir sair de onde eu estava para mudar essa realidade e passei a ter esse resultado que eu estou apresentando para vocês através dessas estratégias, qualquer um pode conseguir isso. Porque eu era como você e tinha essas crenças também. Há 4 anos atrás eu fiz algo que mostra que eu achava que para eu ter certa coisa eu precisava me endividar, precisava adquirir uma dívida para poder conseguir certa coisa. Então, o simples fato de você viver já gera renda extra para você. Porque todo mundo tem que consumir algo. Todo mundo tem conta para pagar. Todo mundo tem despesa. Se você está vivo, você tem despesa. Então, deixe esse hábito, essa crença limitante, tire isso da sua cabeça e pare de deixar dinheiro na mesa e comece a gerar renda com o seu custo de vida. Todos nós temos que comer, todos nós temos que usar itens de higiene, temos que pagar contas. Então, basta você mudar o jeito comum que você faz, que eu fazia, que todos fazem na nossa sociedade, na nossa realidade, e mudar isso, né, fazer um ajuste, mudar esse hábito para você usar todo o seu custo de vida e os seus hábitos, os seus gastos a seu favor, para gerar um retorno financeiro para você. Então, você precisa fazer isso, né? Pare de ir na lotérica para pagar contas, não vá no banco para pagar contas, ou se você já faz o uso do débito automático para pagar contas, não faça. Use os aplicativos que eu falei ontem, são extremamente seguros. Eu acho que ainda caberia mais um obstáculo, né, que é o medo de usar os aplicativos, que muita gente pode ter, depois das possibilidades que eu apresentei ontem. Muita gente pode ter medo, que é mais um obstáculo que gera. Então, tente tirar isso da sua cabeça, tente mudar essa mentalidade. Então, o jeito certo é esse, é você mudar, você entender que você dizer que não tem dinheiro não vai mudar a sua vida. Você dizer que não tem dinheiro não vai fazer você ter mais dinheiro. Você precisa virar a chave, né? Eu virei a minha chave. Há 4 anos eu fazia escolhas totalmente diferentes, totalmente diversas do que eu faço hoje. Então, por que isso? Porque eu mudei a minha mentalidade. Eu entendi que eu dizer que não tinha dinheiro, eu achar que eu precisava disso para ter isso, não fazia sentido. Então, eu comecei a questionar certas crenças que eu tinha na minha cabeça. E quando eu comecei a ter esses resultados através dessas estratégias que eu falo, comecei a pagar com cartão, comecei a acumular mais pontos de diversas formas, utilizando os meus gastos, eu passei a ter esse resultado, passei a gerar renda, ter ganho financeiro, passei a viajar mais, ter mais experiências melhores. Então, tudo isso
que eu tive, você pode ter, basta aplicando, simplesmente aplicando, basta você aplicar o que eu falo aqui. Então, tudo que eu venho falando aqui para vocês como possibilidades são coisas que eu aplico, que eu fiz na minha vida. Todos esses obstáculos eu tive que enfrentar. Eu também era assim, porque eu sei que a sociedade impõe isso na gente. Então, basta você aplicar o que eu aplico, basta você fazer o que eu faço, o que eu venho trazendo aqui, que é o jeito certo, que é o jeito, embora fora do senso comum, embora seja algo novo para você, seja algo contraintuitivo, é difícil. Por isso que eu falo para você, se você estiver sozinho, assista com alguém, porque é muito difícil a gente quebrar um hábito. Imagina só, eu passei, há 4 anos atrás eu tinha quantos anos? Eu tinha 24 anos. Eu passei 23, 24 anos da minha vida ouvindo certas coisas, então internalizando certas coisas, tendo certas crenças na minha cabeça, e de repente eu tive que mudar e virar essa chave. Foi do dia para a noite? Não foi. Foi de um dia para o outro? Não foi. São anos que eu estou aqui aplicando essas estratégias que eu resolvi compartilhar com vocês, ensinar, fazer com que isso se espalhe para mais pessoas. Então, isso foi uma construção de anos da minha vida, não foi da noite para o dia. Então, o que você precisa fazer? Se você não tem dinheiro, faça isso ser uma prioridade da sua vida. Faça você começar a aplicar essas estratégias como uma prioridade da sua vida. Porque quando você mudar sua mentalidade, entender que você não tem dinheiro, é justamente o motivo para que você mude essa realidade e passe a otimizar seus gastos, a usar essas estratégias e passe a gerar renda, isso vai fazer com que você comece a pagar uma conta com o aplicativo, e aí você vai ter os pequenos resultados e pode se desanimar. Eu paguei uma conta com o aplicativo, mas isso me gerou só uma pequena quantidade de pontos, isso aqui é tão pouco, isso não vai mudar a minha vida. Mas você tem que entender que é uma coisa de longo prazo. Aqui não tem, eu não estou trazendo para você, dizendo que do dia para a noite você vai começar a aplicar tudo que eu ensino e você vai ter um resultado estrondoso. Não, não é assim. Eu demorei anos para ter esses resultados. Eu venho aplicando isso há anos na minha vida. Entenda que é só o começo. Você começa com pouco mesmo. Eu comecei com pouco. Eu não tinha cartão, quando eu falei aqui, eu não tinha cartão, não tinha dinheiro. Olha só, eu tive que pegar emprestado para poder comprar um carro, que eu achava que eu precisava, e hoje eu já tenho outra mentalidade, já estou pensando em vender meu carro. Então, entenda que isso é só o começo, não existe nada rápido aqui, não existe atalho. É uma mudança de hábitos constante, uma coisa contínua, que não vai acontecer em 21 dias, como tem algumas pessoas que pregam, que em 21 dias você incorpora novos hábitos. Não é assim. Então, é coisa de 6 meses, 1 ano para você colher o resultado. Então, pense no seu estágio atual, como você está hoje, e se você aplicar as estratégias daqui a 1 ano, como você não vai estar. Então, busque ser 1% melhor a cada dia. Hoje, 1% melhor do que ontem. Amanhã, 1% melhor do que hoje. Busque ser 1% melhor, que ao final de 1 ano, quando você parar e lembrar, nossa, 1 ano atrás eu estava assim, e hoje, depois de 1 ano que eu comecei a aplicar as estratégias, olha os resultados que eu tive. Então, olha o que isso gerou para mim de retorno. Você pode ter feito uma viagem com isso, pagando muito pouco. Então, olha só as experiências que você pode ter. Então, busque ser 1% melhor, que em 1 ano pode ter certeza que você vai estar muito diferente, você vai ter acumulado mais pontos, vai ter viajado, vai ter ganho dinheiro. Então, tudo isso é possível. Eu te garanto que é possível. Sempre pense nisso. Sem pressa. O foco aqui é longo prazo. É uma mudança que você está fazendo que vai ser para o resto da sua vida, porque quando você começar a ter esses resultados, começar a gerar uma renda, começar a viajar mais, ter mais experiências, tudo isso você vai querer repetir. E é possível de repetição. A boa notícia é essa. Quando você muda um hábito e passa a ter esses resultados, você não vai querer voltar aos hábitos anteriores da sociedade, né? Aos hábitos comuns. Pelo contrário, você vai querer continuar aplicando isso para poder replicar e ter os resultados de novo, que os resultados se repetem. Todo mês tem conta, todo mês você vai pagar com os aplicativos. Então isso vai virar um ciclo na sua vida que você, ao final de 2 anos, de 1 ano, de 2 anos, você vai olhar para trás e pensar, nossa, como mudou depois que eu comecei a aplicar um hábito, depois que eu comecei a mudar isso. Comecei pagando uma conta, depois tinha que comprar um produto. Eu não vou comprar, eu vou esperar sair uma promoção, que é o que eu faço. A não ser que seja uma coisa muito urgente, que eu preciso urgente comprar. Mas
Se eu preciso comprar um tênis, por exemplo, o meu tênis está ruim, não, dá para segurar, vou esperar. Quando sair uma promoção de 10 pontos por real gasto no Livelo, ou de 10 pontos no Latam PES com a Netshoes, alguma coisa assim, eu compro o meu tênis nessa promoção. Não tem por que eu comprar agora. E aí você espera, aproveita uma promoção dessa e faz a compra. Então isso já vai gerar um retorno para você. Então é uma coisa, é uma construção que você tem que fazer dia após dia, você lutando com a sua cabeça, que isso vai te trazer um retorno. É você lutando com a sua cabeça, com a sua vontade de ir lá, fazer o hábito que você já está acostumado a fazer, que você está há 20 anos fazendo, eu estava há 23, 24 anos fazendo aquilo, e eu tive que enfrentar justamente a minha mentalidade, o meu hábito, a minha cabeça, tive que quebrar essas crenças para conseguir colher esses resultados que eu tenho hoje. Então pense nisso, é possível, o fato de você não ter dinheiro não te impede, eu não tinha dinheiro, não tinha cartão, não tinha tempo, não tinha nada disso, e eu consegui mudar essa realidade na minha cabeça, na minha vida. Então não foi através de esqueminha, não foi através de atalho, não foi através de nada disso, foi um conjunto de atos, um conjunto de mudanças que eu tive que fazer na minha vida, nos meus hábitos, para conseguir ter esses resultados. Então, acho que é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida sobre o tema de hoje, sobre alguma live que eu venho falando aqui, algum conteúdo específico que eu dei? Se tiver alguma dúvida, deixa eu ver aqui. O Edson comentou aqui no Facebook, mas não fez nenhuma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta aqui para fazer. Então, acho que não tem perguntas. É isso. Só agradecer a todos pelo acompanhamento. Estamos encerrando a 7ª live.